Esperar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns, das manifestações espíritas, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, tópico 59. Só esperar a Denise entrar. Boa noite, Valéria. Valéria tá aí. Ei! Oi, Carol! Tudo bem? Tudo bem? Graças a Graças a Deus. Deus. Estamos aí. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Denise. Dani. Boa noite, Clarice, querida. Que delícia. Isso aí. Vamos lá, Carol? Dá Vamos. esperar o povo de quem? Daniela vai fazer a mensagem para nós. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Um mundo só. Irmãos de jornada na Terra. Desde o início dos tempos, estivemos ao seu lado. Somos a brisa discreta que se mostra presente, fazendo dançar as folhas verdes na árvore que lhes dá sombra. Somos a nuvem que se dissipa ou se aglomera no alto, prevendo tempo aberto ou momento de lutas. Somos a consciência do encontro e do desencontro, quando desejamos, de alguma forma, que nos ouçam com clareza. Somos a lembrança fora de hora. Somos a intuição repentina. Somos a canção de conforto que ecoa na alma, sem aparente razão. Somos as ideias que se somam às suas. Somos as letras das suas músicas. Somos as músicas das suas letras. Enfim, somos um mundo só. Sim, nossos mundos sempre foram apenas um. Foram vocês que aprenderam a se referir a nós como seres do outro mundo, seres de outra esfera. Foram vocês que aprenderam a chamar este lado da vida de lá de além. Fronteiras são apenas desenhos acanhados de transições, de passagens. Desaparecerão tão logo compreendam com mais profundidade as leis universais. Tudo é apenas uma questão de perspectiva. Escutem, a vida é uma só. A vida do espírito, de todos nós, independente se estamos vestindo um corpo físico neste instante ou não. A vida é uma só e ela nos interconecta a todos, criaturas da criação, desde o átomo até o mais perfeito ser. E as almas? As almas são todas irmãs. Vindas de Deus, todas as filhas da raça humana são unidas por laços estreitos de fraternidade e solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei da solidariedade. Os mundos, nas profundezas do éter, os astros que a milhares de léguas de distância entrecruzam seus raios de prata, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força que denominamos atração os reúne através dos abismos do espaço. Esta mesma força
que é apenas uma das 1000 nuances do amor do Criador, sempre propiciou também que as almas, em todos os graus da sua ascensão, fossem atraídas e socorridas pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhes estão abaixo. É maravilhosa essa fecundação constante dos corações mais áridos, necessitados, pelas almas mais esclarecidas e nobres. Daí vêm todas as intuições geniais, as inspirações profundas, as revelações grandiosas. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou no cérebro humano. Deus, na sua equidade, nunca recusou seu socorro, nem sua luz para raça alguma, para povo algum. A todos tem enviado guias, missionários e profetas. A verdade é uma e eterna. Ela penetra na humanidade através de irradiações sucessivas, à medida que seu entendimento se torna mais apto para assimilá-la. Um mundo só. Sempre fomos um mundo só, interligados pelas sutilezas da vida exultante, entrelaçados em Deus, espírito e matéria. O espírito sopra onde quer, e eis que aqui estamos, onde desejamos estar, ao seu lado, num mundo só. Redação do Momento Espírita, com citação do capítulo 3 do livro O Grande Enigma, de Leon Denis, em 27/4/2021. Isso aí. Esse texto maravilhoso, né? Nós vamos fazer mostrando que a vida, né? A vida é sempre vida. Que nós não limitemos a algo tão temporário e que nós possamos entender aquilo que Chico dizia, né? Temos que chegar ao túmulo melhor que chegamos ao berço, para chegar na pátria espiritual, fortalecidos na luz. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus todos os exemplos. Veio nos ensinar, ele vivificou o Evangelho, a lição divina de amor e caridade. Agradecemos a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, que abraça e nos instrui, cuida, né? Nos dirige na fraternidade espírita, amor e caridade. A todos que, direta e indiretamente, estamos todos ligados num elo de amor e de esperança. Que em cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos acender a chama da esperança, da fé e da caridade. Que em cada um de nós possamos olhar para o sol, agradecer a claridade, olhar para a chuva e entender a limpeza das esferas, olhar para as estrelas e lembrar que Deus está lá, olhar para a natureza e entender a beleza de cada folha. Nenhuma folha de uma mesma árvore é igual, mas todas são criação de Deus, alimentadas pela raiz do amor ao próximo. E nós somos cada folha solta ao vento, Senhor. E apesar das nossas imperfeições, nos fortalece para que, seguindo a tua obra, Mestre Jesus, no comando de Deus que nos criou, na vida imortal, possamos levar alívio, possamos levar alegria, possamos levar esperança a todos. Aquele que enterra o seu parente, aquele que passa e volta para a pátria espiritual, aquele que está chegando, nascendo, aquele que está com o estômago doendo de fome, aquele em que as lágrimas não param de cair de tanta decepção e ingratidão. E é lá, Senhor, onde está a dor, nos faça forte para levarmos o teu amor. Deus, Mestre, bons espíritos, só gratidão e a certeza que essas dificuldades vão nos tornar mais fortes, vão nos fazer abrir o coração para o amor e vai nos lembrar como essa mensagem lida, que a vida é uma só, temporariamente em outra dimensão, mas a vida é uma só. Agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus,
a todos que nos amparam e nos fortalecem, e a equipe de Dr. Pedro Luiz, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Vamos lá. gente? Dando continuidade, então, no capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, tópico 59. Talvez se pergunte como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Certamente não será um homem de ciências que fará essa objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, não vimos com os próprios olhos exemplos semelhantes? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra as mais poderosas forças motrizes? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada levar rochedos, a eletricidade despedaçar árvores e perfurar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Olha só, pessoal, nós já passamos, né, no livro, a introdução do livro dos médiuns, que ele representa toda a segunda parte do livro dos espíritos, que é o pilar de toda a doutrina ditada pelos espíritos. Após a introdução nos ensinar que a mediunidade ela é feita com amor e para fins sérios, o primeiro capítulo, né, que a gente estudou, fala muito dos fenômenos, por que questionavam, quais eram os argumentos que eles usavam, e Kardec veio dentro de uma ciência material, uma ciência ditada pelos espíritos, né, que é a doutrina espírita. Ele vem passo a passo nos ensinando e desmontando os argumentos que negam ou criticam. Tudo dentro de uma lógica de raciocínio, nos induzindo respeito ao próximo, respeito à opinião do próximo, mas que nós precisamos ter uma fé raciocinada. É uma fé com lógica, né? E aí, neste capítulo, na segunda parte, quando nós entramos, né? A segunda parte ele trata, a primeira parte são dos fenômenos. Quando diz fenômeno é a capacidade de comunicação dos espíritos e a possibilidade da comunicação, da tangibilidade, da visibilidade. Agora, na segunda parte, ele já nos instrui das manifestações espíritas, como acontecem esses fenômenos. E aí, no capítulo 1, que a gente está fechando hoje, a ação do espírito sobre a matéria. E aí, muitos vão perguntar, né? A gente falou sobre charlatanismo lá no fenômeno. Como é que pode, né, o espírito, como que ele pode levantar mesa, levantar pedras, causar barulho, dar baque, né? E aí Kardec vem finalizando este capítulo, porque ele já detalhou aqui para a gente que existem infinitos elementos da matéria que o homem e a ciência ainda não conheceu. E olha que na época que ele escreveu, que ele publicou e codificou a doutrina que foi ditada pelos espíritos, ainda não se tinha descoberto o estado da matéria, que é o plasma. Né? Que, com certeza, se a ciência já conhecesse, ficaria até mais fácil para ele explicar. Mesmo sem os homens ainda não terem entendido que um estado da matéria está no plasma, é plasmático, né? Elástico, totalmente moldável, vácuo, facilidade de adquirir, ele é volátil, não é denso, né? Então, isso já ajudaria. E diante dessas energias dos fluidos e do perispírito, aí ele é capaz, sim. E ele ainda pergunta, não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, né, que a indústria encontra as mais poderosas forças? A bomba atômica movimenta o quê? Núcleo e transgressão dos átomos e dos núcleos, né, da composição de um átomo. Então, nêutron, aquela loucura que são partículas minúsculas que causam explosões. O que é uma explosão? Gera um vácuo de ar, de movimento, e destrói tudo. É isso que ele quer dizer, né? Como que
um ar destrói um prédio, um edifício, e um espírito. Porque nós, a maioria de nós, não estamos vendo, mas a maioria de nós, hoje, já sentimos, percebemos, ouvimos, e muitos já têm evidência, já vêm. E no sono, durante o nosso sonho, né, nós conversamos com ele e voltamos no plano espiritual, deixamos o nosso corpo dormindo, ligados por o fio, né, de prata, que a gente chama que é o principal que liga o nosso corpo ao perispírito. O perispírito movimenta, né, uma energia e uma matéria que para nós ela é semimaterial, retirado do fluido cósmico universal. Cada morada, cada casa, cada morada onde tem espíritos criados por Deus, a condição perispiritual, ela está conforme a evolução moral e espiritual de cada humanidade que vive naquela morada, naquele planeta, né? Por isso Jesus dizia que ia nos preparar outra morada. Então, é muito possível, sim, que o levantar não tem nenhuma dificuldade em movimentar, porque a força pela mente, o campo mental não morre, ele está envolto, né? Ele faz parte do espírito que tem a sua capa, que é um perispírito, que através de uma reencarnação passa toda aquela condição para o espermatozoide e óvulo, começa uma ligação ali e nos dá essa forma. Então, o perispírito, eles são capazes, sim, nós já entendemos, dentro do fluido cósmico universal, ativar energias através do ectoplasma, que é emitido pelos reencarnados, né, através das energias da natureza e da emissão do fluido cósmico universal. Então, é extremamente possível, palpável e lógico. É isso que ele vem explicar. A interferência. Para fortalecer isso, nós convidamos, né, a condição dessa matéria. Tem um livro maravilhoso que chama Devassando o Invisível, de Ivone Pereira do Amaral. É a mesma médium que psicografou Memórias de um Suicida. Ela tinha uma vidência extrema. Inclusive, dizem que o que ela chegava, o que era possível, o que ela via, se ela não tivesse muito equilíbrio, ela teve uma vida muito sofrida, sonhava em encontrar um amor e casar, e ela nunca teve essa oportunidade. Ela tinha um trabalho muito árduo na psicografia, e ela tinha muita ligação com espíritos suicidas. A sua mediunidade estava muito afinada nesse padrão vibratório. Por quê? Em outras eras, por causa de um amor, ela suicidou. E aí é que a gente vem mostrando que a caridade cobre milhões de pecados. Esses dias me perguntaram sobre a comutação, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nas revistas espíritas, na Gênese, os espíritos já tinham falado para Kardec. São chegados os tempos, né? Esse processo transitório. E quem, neste momento, diante das aflições, diante das dores, nos colocássemos a trabalho do amor de Jesus, buscarmos todo o bem que a gente pode fazer ao próximo, limpar a nossa mente com pensamentos melhores, nós seremos os trabalhadores da última hora na vinha de Jesus. Então, nesse livro Devassando o Invisível, a Ivone Pereira, ela conta que ela via espíritos com roupas muito antigas, espíritos com roupas indianas, espíritos com roupas de magos, com objetos, e ela foi buscar esse estudo dentro das obras de Kardec, né? Buscando dentro do conhecimento. E aí ela foi vendo que através do perispírito, quando nós, pela nossa mente, nós podemos dinamizar e emitir energias, ondas, sentimentos, emoções, né? Criamos luz ou criamos dor. Na condição perispiritual, quando nós estamos desligados do corpo físico e estamos cientes do nosso perispírito, né? Que digamos que é a nossa essência, que está no espírito,
O perispírito ele é plástico, ele é de uma matéria que ainda não foi definida aqui para a gente, que o homem ainda não conhece, mas que vai conhecer. O perispírito, ele é do fluido cósmico universal, ele é uma energia que ele tem toda a sua composição semimaterial. Então, o perispírito, a Ivone Pereira do Amaral, no livro Devassando o Invisível, ela conta que ela via, eles ajudaram a cuidar de um menino de 6 anos, que tinha muito medo de dormir, porque espíritos malfazejos, obsessores do passado, logo que esse menino dormia, eles se transformavam em personagens, em coisas monstruosas, né, demoníacas, para assustar essa criança, porque no passado essa criança tinha feito mal. Então, como eles não perdoavam, eles perseguiam. E a Ivone Pereira, com a sua mediunidade, ela ia contando que da mesa que ela via esses espíritos com roupas, com objetos. Alguns aparecem de chapéu. Por quê? O perispírito ou espírito, ele pode se manifestar conforme ele tenha já conhecimento e saiba manipular pela sua mente. Ele consegue manipular objetos, ele consegue manipular roupas. Por isso que a Ivone Pereira dizia: por que um médium precisa saber disso? Porque os espíritos podem aparecer para o médium, falar com o médium, mostrar para ele, se dizer que é o mentor, que é superior, e em palavras sutis, ele pode fazer a aparência de alguém que foi muito querido para nós. E com isso nos enganar. Quando nós temos esse conhecimento, nós vamos dominando essa matéria. Nós vamos dominando isso aí. Ela conta que a forma como eles, mesmo não sendo bons, quando em espiritismo nós falamos em espíritos inferiores, a inferioridade, gente, é só moral. A inferioridade é falta de conhecimento intelectual e a falta de bondade no coração. Quem vai querer assustar outra pessoa? Quem vai querer bater e agredir outra pessoa? Né? Pessoas que ainda não são boas, espíritos que ainda não estão sintonizados no bem. E ela conta no livro Devassando o Invisível que ela via coisas horrorosas e ela era levada para as regiões onde tinha muitos suicidas para auxiliar. E aí nos faz lembrar o seguinte: olha, a gente está falando muito em comutação, né? Que tem lá no livro A Gênese, no livro dos Espíritos, tem nas várias revistas espíritas. O convite naquela parábola dos trabalhadores da última hora é exatamente isso. Será pagado pelo cêntuplo a caridade que se fizer com o coração e por amor. E tem mais, a Ivone Pereira, ela foi suicida, e normalmente a gente sabe que o suicida ele agride a condição perispiritual, deforma, e ele volta para resgatar com as deficiências que ele causou. Mas é tão maravilhosa a mediunidade, olha o que o livro dos médiuns vem nos alertar. Ela era uma pessoa que era para ter reencarnado com algumas deficiências pelo suicídio que ela causou. E foi dito a ela: não, você vai voltar perfeita, mas vai estudar tudo que pode, e quando reencarnar, a missão dela era psicografar, socorrer espíritos suicidas, e as suas obras, Devassando o Invisível, Memórias de um Suicida, todas as suas obras estão totalmente vinculadas a nos ensinar tudo o que ela viu, que causaria para qualquer um de nós grandes transtornos mentais. A grande luta dela era ser perseguida por espíritos obsessores e traduzir nas obras psicografadas, interpretar, né, porque o médium é um intérprete, para que pudesse evitar que muitos suicidassem, que muitos caiam. Então, a caridade cobrindo milhões de pecados. E a Ivone do Amaral, quando ela psicografou Memórias de um Suicida, ficou guardado na gaveta dela por 30 anos. Quando o livro foi publicado, esses espíritos obsessores, olha a interferência na matéria, provocaram nela uma queda que quebrou muito da perna, queriam quebrar o braço, e aí a espiritualidade ajudou, ela quebrou a sua perna, teve um grande tempo, dificuldade de recuperar. E ela dizia: olha, Chico, o que eu ganhei? Porque o livro foi publicado.
O presente é que ela tinha sido machucada. Por que nós estamos falando disso? Estamos estudando o livro dos médiuns. Precisamos entender que os espíritos, né, eles moldam o perispírito. Tomemos cuidado para ele não nos enganar. E como filtrar essa interferência? Não, primeiro, percebendo o que realmente, fazer muitas perguntas, conversar. E quem é do bem e quer o nosso bem, jamais vai nos incitar que nós somos sofredores, que nós temos que vingar, que a gente é um coitadinho. Os bons espíritos sempre vão nos levantar, dar força, apoiar. Esquece o mal, trabalha no bem. Perdoa, sempre com palavras de positividade, né? Então, não tem nada de mais em espíritos, né, através do perispírito, pela mente, ele sabe moldar e sabe usar os fluidos e os elementos da natureza e levantar grandes objetos, atirar pedra. Numa determinada rua de Paris, a rua é conhecida até hoje, porque a casa todo mundo escutava vidraça quebrando, móveis quebrando, barulho de pedra na vidraça. E todo mundo ia lá ver a casa assombrada numa determinada rua de Paris, que foi estudo de Kardec também. E lá eles falavam o seguinte, como que pode? Não tem ninguém na casa, a casa é abandonada. Por que ela provoca esses barulhos e todo esse movimento? Porque a movimentação de pessoas, pela mediunidade de alguns que passam ali, de uma determinada vizinha, ele pegava toda a energia que precisava para movimentar os espíritos brincalhões, para assustar as pessoas, para dar o show, né? Eles conseguiam pegar as pedras e movimentar e atirar dentro da casa. Um fluido que estava tirando da própria natureza e das próprias pessoas que estavam lá assistindo. Não existe o miraculoso. Tudo está dentro da explicação divina, né? Então, assim, a mente que é a grande importância. Então, o que ele fecha no capítulo 1 é isso. A possibilidade, sim, das manifestações, né? De movimentar, de interferência. Então, vale muito a pena a gente entender por que estou estudando o livro dos médiuns, por que alguns acham chatos, porque nós precisamos saber tudo que é capaz de movimentar um espírito, tudo que ele é capaz de fazer com a nossa mente, se nós deixarmos. Então, eles falam muito que a influenciação, eu estou sentindo muito mal, é real, porque um espírito suicida que vem pedir socorro, ele deu um tiro no ouvido, quando ele aproxima, né, ele está no plano espiritual, mas ele está sentindo essa dor pelo fluido vital. Muitos irmãos, a Ivone Pereira relatava vários casos de espíritos que chegavam perto dela desesperados, gritando com dor. Espera aí, se não tem o corpo físico, por que tem a dor? Porque a dor faz parte de uma sensação que nós vivemos na carne. Então, como nós não somos educados para entender que morreu o corpo, o espírito se desliga, nós ficamos com a sensação do corpo. Mas acontece que, conforme vamos nos educando, espera aí, eu estou passando para o plano espiritual. Então, não precisamos ficar presos. Quantos espíritos em mesas mediúnicas aparecem gritando, apavorado, com feridas, falando que está com a perna, que está estraçalhado, que ele infartou, que ele estava na mesa de cirurgia, que socorresse. E gritando que ele está sangrando. Os suicidas, às vezes, veem isso. A Ivone Pereira mesmo, ela no livro Devassando o Invisível, ela conta a história de um suicida que não parava de sangrar e gritava socorro. E aí eles relatam que vários órgãos que ele tinha, muitas pessoas que rezavam por ele, muitas pessoas que rezavam por ele, os amigos espirituais, numa reunião mediúnica, usando a energia da prece dos que rezavam por ele, conseguiram criar um elemento que desse, que aquele sangramento no plano espiritual, pela mente desesperadora do espírito, parasse de sangrar. Porque ele via aquilo ali e aquilo apavorava. Então, a gente precisa entender, né, estudando o espiritismo, a gente estuda para entender que é possível, que precisamos não temer
mas também não obedecer cegamente. Precisamos conhecer e saber o que é. Né? Então, a gente já sabe que é possível levantar a mesa, manifestar, falar. Agora, quem nós vamos seguir? E quando o Espírito nos induz a fazer algo mal e a gente não faz, nós estamos nos educando, vencendo as nossas tendências e auxiliando esse irmão no caminho do bem. Vamos lá? Vamos. O que que... Gente, a Rosa perguntou aqui, quanto ao desmembramento, é a mesma... Desdobramento é a mesma coisa de quê? Desdobrar, a gente fala que desdobramento, o espírito quando está, né, nós quando vamos dormir, deve ser, aí a gente fala que está em desdobramento. O termo desdobramento foi uma das palavras que Kardec criou para desdobrar. O que é desdobrar? Não é em dobro? Demonstrar em dobro? Na verdade, o desdobramento nada mais é que a possibilidade, a capacidade que o espírito, que o perispírito tem de se locomover. O corpo, né? Quando nós estamos... Às vezes, gente, nós podemos... O nosso espírito, né? O nosso perispírito, ele pode ir em determinado lugar e a gente nem precisa estar só dormindo. Então, quem tem essa mediunidade, esse desdobramento é a plasticidade, a facilidade que tem. Quando a gente está em meditação, quando a gente quer fazer um trabalho, reza por alguém, você está naquele torpor, quando estamos dormindo, o nosso espírito, né, ele se desliga, mas ele é ligado no fio de prata que nos liga ao corpo, né, no fio principal, aquele que mantém o nosso fluido vital. Então, a palavra desdobrar o espírito é um só, e ele tem a plasticidade de se dirigir a outro lugar conforme a nossa mente, conforme o seu sentimento, a sua vontade. Por isso que a gente deve rezar muito antes de dormir, para não cair em tentação, e o corpo está lá dormindo, descansando, ou a gente está num transe, numa meditação, mas o nosso espírito vai lá e vai brigar, vai querer aprontar, vai querer curtir, né? Vai atormentar o outro. Então, o desdobrar é a possibilidade do espírito, do corpo descansar, e o espírito ter contato com outros espíritos. A dimensão da matéria e a dimensão do espírito, quando nós estamos encarnados, é diferente, mas a vida é uma só nesse fluido cósmico universal. Tá, quer que explica mais? Nós vamos a um lugar e é muito real quando sentimos. Mas é real mesmo. Quando nós encontramos com alguém aqui, é real, só que nós estamos encontrando com alguém que está na outra dimensão, que está no plano espiritual. Gente, o limiar de distância entre nós e o plano espiritual é muito pequeno. Está aqui, ó, no nosso sentimento e na nossa mente. Então, isso é para nos fortalecer quando algum ente querido desencarna. Morre o corpo, desenlaça o espírito. E ele está mais vivo do que nunca. Então, respeitando todos os irmãos que te despediram dos entes queridos, que voltaram para a pátria maior, lá sim estamos vivos de verdade, porque temos a nossa percepção toda aguçada e avançada. Conversar e falar sobre o Espiritismo é libertar as almas da ignorância e facilitar nossa volta para a pátria maior. Alguém quer fazer mais uma pergunta ou vamos para o próximo? Ô, Denise, eu tenho uma dúvida aqui, desculpe a burrice. Na hora, se eu puder. Quando ele fala que o espírito, né, ele pode se tornar visível, tangível e se comportar como um corpo sólido, aí eu imagino assim, que a gente pode apalpar, pegar, abraçar. Isso é realmente possível? Quando você sonha com alguém querido e que você encontrou, você não tem a sensação do abraço? Quantas vezes nós somos abraçados? Você sente um perfume, né? Quantas vezes você sente, às vezes assim, a gente sente que alguém fez um carinho. Você já acordou? Algumas vezes a gente acorda com a nítida sensação que você ganhou um beijo, alguém pegou na sua mão, não é? Isso é palpável, isso é tangível. Tanto é palpável para o bem, quando a gente às vezes acorda com algumas manchas roxas, machucado, com muita dor. É porque no plano espiritual a gente lutou, brigou, entendeu?
Mas eu falo E, assim, e a gente assim, acordado mesmo, isso é a- possível? É claro que é, também? total, por quê? E outra coisa, quando eles chegam e eles vêm para visitar o nosso lar, para nos visitar, a gente sente, tem dia que a gente está numa alegria e você sente uma presença, não é? A gente lembra, alguns sentem, assim, a sensação de que a pessoa está muito perto. Você olha para um canto assim, parece que ela está sentada ali, aí a gente fica em dúvida. Nossa, aquele canto ali do sofá, aquela mesa, aquela cadeira, o lugar que ele ficava, que a pessoa ficava, aí você pensa assim, nossa, parece que alguém passou, não é? Então, isso é totalmente possível. O perispírito, ele é para nós, assim, né? Para a maioria de nós. A gente acha que é algo fluido, porque o pessoal chama de fantasma, porque eu não pego, né? As materializações, elas são totalmente possíveis, a gente sente, às vezes, o calor de uma energia que te pega, de alguém que... Você sente o abraço, né? Você sente visivelmente, alguém nos chamando, a gente ouve claramente. Isso é possível. O que nós, ainda, presos na matéria que está muito densa, alguns de nós ainda não temos essa percepção e essa sensibilidade, mas eles nos rodeiam o tempo inteiro. O nosso mentor está do nosso lado. Nosso mentor pega no nosso ombro, pega na nossa mão, nos abraça, mas nem sempre a gente está sintonizado para perceber. Alguns têm a percepção, igual a nossa amiga que fala assim, mas é tão real, mas é real mesmo, porque a vida não morreu. Ah, eu sonhei com alguém no plano espiritual. Você sonhou com alguém, não está tão bom, você realmente teve contato. Então, assim, é totalmente possível. Com os espíritos, os médiums, né? Por que a mediunidade é importante? Por que a gente precisa saber disso? Que você sente também, mesma forma que você já sentiu um abraço, que você já sentiu um perfume, que você tem a sensação, você já teve essa sensação de que alguém está do seu lado na cama, está sentado ao seu lado na mesa e só está você ali. Você está no sofá e você tem certeza que tem alguém ali com você. A gente sente isso. Tem hora que a gente escuta até o barulho da pessoa, parece que está levantando, sentando. Essa percepção ela é totalmente palpável e possível. Vai chegar uma era aí, Chico Xavier disse para o Geraldinho que quando entrarmos no plano de já na transição e entrarmos para o planeta já na energia de regeneração, nós vamos ter um aparelho em que nós vamos ligar e conversar ao vivo com os nossos entes queridos que partiram. Entendeu? A medicina, Dr. Paulo César Frutuoso diz que a medicina do futuro, e eu também ouvi isso agora numa outra palestra, de alguém que conviveu com o Chico, dizendo que os médicos, eles vão trabalhar com ectoplasma para moldar novas formas e trabalhar com cirurgias e transplantes através de ectoplasmia. Entendeu? Eduardo fez alguma pergunta? Leia para mim que eu não vejo. Tá? Precisa ser rápida? Não precisa escrever, só falar. Você está lendo aí? É porque eu não consigo ler, gente. Eu estou pedindo mesmo. Ah, Eduardo, tá aqui. Estou pedindo É só Valéria. você passar para cima que você vê. Mas pode colocar a Valéria aí na roda. Valéria é meu secretário. Isso pode acontecer de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado? Olha, pode sim perceber alguém. Chico Xavier estava psicografando um livro em Pedro Leopoldo e foi visto numa determinada rua onde ele salvou um jovenzinho de um grande abuso. Chamaram a polícia, todo mundo viu e Chico estava lá. Então, os espíritos, conforme ele tem a capacidade, a condição dessa plasticidade pela mente, pela pureza da alma, ele pode sim. Tá? Isso acontecia muito, isso tem 2 relatos históricos. Santo Antônio de Pádua, celebrando uma missa na Espanha, se apresentou, ou estava celebrando a missa na Itália, foi na Espanha, participou do júri e defendeu seu pai, que foi absolvido. É o único espírito nesse desdobramento. Lembrando que, quando nós morremos do corpo, voltamos para a pátria espiritual, espíritos, espíritos bons. Quando nós falamos superior, gente, não é superior,
para a nossa vida imortal, que nos torna superiores a sermos bons, de verdade. Termos conhecimento para não deixar ser manipulados por energias e espíritos que não são bons e sermos capazes de amar ao próximo como a nós mesmos. E vamos adquirindo isso. Então, espíritos inferiores, mas que têm muitas reencarnações, que têm conhecimento intelectual, eles conseguem enganar os videntes, os médiuns que têm evidência. Eles conseguem enganar muitas vezes porque eles sabem manipular. Eles tomam, às vezes, a aparência de um ente querido. E eles, como nós tivemos várias encarnações, eles podem se apresentar com objetos, com roupas que nos agradam de uma época que nós instintivamente lembramos deles. Vale lembrar que nesse livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira do Amaral, ela conta que teve a oportunidade de ver Chopin, Tolstói. E quando ela viu Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes aparecia para ela de jaleco, de roupa branca, de médico. E quando ela viu o Chopin, que ela teve a oportunidade em espírito, ela disse que ele emitia uma luz azul de chorar de emoção. Entendeu? Então pode ter isso sim, entre reencarnados e desencarnados. Outra coisa, a gente fala na telepatia. Quando, às vezes, a gente fala assim, nossa, lembrei de fulano, vou ligar para ele. Isso é uma forma dessa comunicação. Porque mentalmente nós estamos chamando a pessoa. E a pessoa nos liga. Eu passo um WhatsApp. E ela fala, lembrei de você, porque a gente estava precisando, querendo falar. Essas ondas, esse eletromagnetismo, isso vai na nossa mente, de perispírito para perispírito. Reencarnado ou desencarnado. Por isso que a mente tem que ser sã. Porque a nossa mente leva a nossa energia para onde nós estamos emanando. Tem mais? Deu para explicar? Foi isso que você perguntou? Hoje pode entender, pergunta de novo, a gente estuda para a próxima semana. Isso aí. Vamos lá, então? Então, nós vamos agora para o capítulo 2, manifestações físicas e mesas girantes. Tópico 60. Chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como os ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Trataremos inicialmente apenas das últimas. O efeito mais simples e um dos primeiros a serem observados foi o do movimento circular numa mesa. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o mais empregado, por ser o mais cômodo, o nome de mesas girantes prevaleceu na designação dessa espécie de fenômenos. Quando dizemos que este efeito foi um dos primeiros a serem observados, referimos-nos aos últimos tempos, pois é certo que todos os gêneros de manifestações são conhecidos desde os tempos mais distantes, e nem podia ser de outra maneira. Desde que são efeitos naturais, teriam de produzir-se em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Este fenômeno entreteve durante algum tempo a curiosidade dos salões, que depois se cansaram e passaram a outras distrações, porque servia apenas nesse sentido. 2 foram os motivos do abandono das mesas girantes. Para os frívolos, a moda que raramente lhes permite o mesmo divertimento em 2 invernos, e que prodigiosamente lhe dedicaram 3 ou 4. Para as pessoas sérias e observadoras, foi um motivo sério. Abandonaram as mesas girantes para ocupar-se das consequências muito mais importantes que delas resultavam. Deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono, de que fazem tanto barulho os zombadores. Seja como for, as mesas girantes não deixaram de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e por isso devemos tratá-las com maior desenvolvimento. E tanto mais quanto apresentado esses fenômenos na sua simplicidade, o estudo das causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Pessoal,
Por que que a gente está estudando o livro dos médiuns e nós estamos falando de matéria, de movimentação? Primeiro veio Moisés com a revelação de um Deus único. Lembrando que desde os egípcios, né, que se somarmos hoje dá mais de 6.000 anos, eles já se preocupavam, inclusive no Egito, a gente nos museus, né, eles preocupavam, eles tiravam os órgãos das pessoas, principalmente dos faraós, dos que eles consideravam importantes, guardavam numa caixa junto com o corpo e colocavam tudo que tinha de melhor, a ideia dos metais, do ouro, daquilo que eles tinham que era precioso. Por quê? Preparando para que esse espírito tivesse condição de voltar. Então, a reencarnação, a vida que não acaba com essa morte física, isso já nos é ensinado desde os profetas, desde os filósofos, né? Veio o Buda 482 anos antes de Jesus vir. O Buda já tinha morrido, mas tinha deixado toda uma essência divina do poder da mente, do pensamento, da responsabilidade, da sintonia com as energias, com esse fluido, o halo divino, né? E aí vieram os filósofos como para nos mostrar, para nos acordar, ativar uma fé raciocinada. Sócrates dizia, né? Não se preocupem com o meu corpo, eu não estarei lá, enterrem, joguem meu corpo onde quiser. Esses ensinamentos, eles já vinham, sempre vieram. Moisés veio nos ensinar, pelo não conhecimento dos homens e dos espíritos, nós cultuávamos pedras, deuses, né, elementos da natureza. Veio Moisés para ensinar o Deus único. E todos os que seguiam Moisés, né, os judeus, eles tinham esse ensinamento. E era para eles que Jesus viria. Só que eles esperavam o Messias com riqueza, com poder, com importância. E Jesus veio simples. Veio nascer numa gruta, nasceu junto com os animais, né, numa estribaria. Então, Jesus veio simples. E isso gerou confronto. Mas Moisés veio nos ensinar um Deus único. Jesus veio pelas leis que Moisés precisou fazer para ensinar os homens o respeito mínimo entre um e outro. Veio Jesus na segunda revelação, nos ensinando a lei de amor e caridade. Justiça divina, amor e caridade. E Jesus dizia que ia nos preparar um Consolador. Que quando estivéssemos em condições de entender. Então, quando começou a manifestação das mesas girantes, Paris era a efervescência do iluminismo. Naquela época, os governadores, todos os governantes importantes de Paris, da França, eles queriam levar para lá todos que eram bons na música, na engenharia, na tecnologia, na ciência, os grandes escritores, os matemáticos, os físicos, porque Paris queria ser mundialmente o país, a França queria ser o país da cultura, e essa efervescência se deu principalmente em Paris. Então, saindo da Idade Média, começaram a vir os grandes músicos, os grandes pintores, para abrir a mente dos homens, dos nós reencarnados, para termos condições de receber aquilo que Jesus disse, que nos enviaria um Consolador. O que é o Consolador? O que nos consola a dor? Né? O que nos ajuda a suportar, a passar. Confortar é diferente. Consolar. O Consolador, né? Ele consola, ele afaga. Por que isso? Porque é para mostrar que a nossa dor é temporária. Que não é dor, é ensinamento, é burilamento, é renovação, é transformação. E aí a ciência vem. Naquela época Mesmer já tinha falado na física sobre os fluidos, sobre energia. Já se estudava o magnetismo. Então, para chamar a atenção daquela sociedade e que estava, através dessa grande ciência, estava se caminhando para um grande materialismo, o ateísmo. Então, as artes, a ciência estava caminhando num furor de matéria. E aí vem um cientista,
matemático, estatístico, pedagogo, foi convidado para participar e assistir para explicar um movimento que foi mundialmente conhecido como mesas girantes. Este movimento das mesas girantes ficou famoso em Paris pela efervescência e importância que a França era naquela época. Pagava-se chás e as mulheres vestiam, virou show, virou palco. Mas foi necessário para chamar a atenção. Aconteceu ao mesmo tempo o fenômeno naquela família evangélica, lá nos Estados Unidos, das irmãs Fox, que escutavam batidas na parede e que era do espírito de um senhor que tinha sido assassinado na casa e que a irmã de 11 anos conseguiu fazer um diálogo com ele, pedindo a ele, olha, já que tem alguém aí, você quer comunicar com um toque para sim e 2 para não. E aí, em todos os continentes, em todas as grandes cidades, no mundo inteiro teve a manifestação. Mas Paris, pelo que ela representava, como ciência, como filosofia, como pesquisa, foi uma grande efervescência. Então, aqui quis dizer que foram 2 os motivos principais. Foi necessário para chamar atenção, e um grande grupo de cientistas foram estudar. Entre eles, Kardec entrou lá extremamente cético, porém, como grande cientista, ele foi lá descobrir e fazer toda uma pesquisa, como que aquelas mesas giravam e começaram, através de toque, responder perguntas. E aí, eles falam que são 2 os motivos que isso foi permitido, né? Primeiro, essas mesas girantes foi necessário, mas dentro da frivolidade, da brincadeira, né? Dentro daquela moda da época, dos que queriam ainda não repensar o que estava por trás daquilo, mas muitos ainda usaram daquilo para ganhar dinheiro e fazer grandes shows, né? Que Kardec desmentia todos, que o Espiritismo, o ensinamento de Jesus, está pautado na verdade. Um outro grupo abandonou, começaram a descobrir depois, a amarrar um lápis numa cestinha, porque era muito mais fácil para os espíritos aproveitarem o ectoplasma fluido, a energia daquelas reuniões, antes de movimentar e ficar batendo uma mesa que é primitivo, eles começaram a escrever. E dentro dessas reuniões, a escrita começou a aparecer no papel, mesmo com a gaveta fechada. Então, aí foram 2 motivos. Um continuou usando como frivolidade show, mas foi necessário para chamar a atenção. Os sérios, os estudiosos, os que buscaram qual era o conhecimento por trás daquela movimentação, foram buscar o aprendizado. Abandonaram essas mesas e foram preocupar com realmente o que eles querem falar, o que esses espíritos querem nos comunicar. E todos queriam nos dizer que a morte não existe, que a vida continua. Muitos estavam aflitos e outros felizes no plano espiritual. E isso foi sendo codificado. Então, a doutrina, este conhecimento, por isso que o Espiritismo não quer arrebanhar, porque ele quer trazer paz à luz do conhecimento. E isso depende de cada um. Mas este conhecimento, no Livro dos Espíritos, diz que a doutrina dos Espíritos, ela não é o futuro a religião do futuro, mas ela é o futuro de toda religião. Cada um vai seguir dentro daquilo que te alimenta, mas sabendo que a vida não acaba aqui, né? Então, os fins sérios são esses. E ele cita aqui Tertuliano, né? Tertuliano, ele foi um doutor da igreja, nasceu em Cartago. Ele era um grande apologista, né? De grande conhecimento, mas ele caiu na heresia, porque ele debochava ardentemente das mesas girantes, né? E muitos que negaram isso aí, depois foram entendendo através das escritas as verdades que só eles sabiam, que vinham nas psicografias e no ensinamento. A manifestação das mesas girantes, a gente sempre fala isso quando falamos da comunicação, da estrutura do conhecimento, do plano espiritual, porque foi necessário para chamar a atenção. Então, os espíritos, e eles diziam, agora nós não usaremos disso mais. Por quê? Agora já sabemos que podemos comunicar através da escrita, da mente, que a gente fala da incorporação, né, dos médiuns, a sintonia entre a mente do espírito e o médium
que é o intérprete do plano espiritual, segundo Kardec. Então, foi necessário para chamar a atenção. Depois, os sérios foram buscar aprofundar, estudar. Certo? Vamos lá? Antes deles desenvolverem, não, antes deles colocarem a escrita em prática, foi antes ou depois que teve o lance lá do copo também? Porque o copo eu sei que veio depois das mesas girantes. É isso? Não, você está falando essa brincadeira do copo que movimenta, é isso? Para nós hoje em dia é uma brincadeira, mas Que não pode se brincar com isso. Pelo que eu li, teve sim esse lance do copo lá. Na época, quando a gente lê Leon Denis, quando a gente lê as revistas espíritas, né, as revistas espíritas, durante 5 anos, elas foram publicadas mensalmente por Kardec. Ele narra vários fatos, inclusive, assim, várias formas dos espíritos manifestaram. Eles amarravam cestinha na mesa, eles ficavam em volta da mesa, eles achavam que tinha que dar a mão para a mesa movimentar. Alguns pegavam os copos, né, isso que você está falando, dava a mão e punha os copos entrelaçados, em forma de estrela. Todas essas manifestações neste período foi para chamar atenção mesmo. E da mesma forma que existe o contato sério, existe o contato dos zombeteiros e levianos, né? Mas assim, foi passando da cadeira para a mesa, da mesa para a cesta, da cesta eles começaram a usar. Os copos eram mais... tinha sim a comunicação, mas virou muito mais pelo espetáculo, pela curiosidade, do que pela seriedade do trabalho. Muito rápido, Kardec já foi comunicado, eles já saíram dessa fase dos toques, dos objetos, e passou a ser o médium e o espírito. Mas foi usado, sim, copos, todos os objetos que eles tinham ali, que estavam próximos às mesas, eles usavam. Tem relatos das xícaras que voavam, né? Então, assim, se a gente lê as várias, é interessante, assim, imagina naquela época, o que o povo não fazia com isso, né? Então, ele foi utilizado, sim, mas depois que esses processos foram sendo não incentivados, foram sendo, inclusive, Kardec, ele ia escrevendo, ele publicava, ele deu muita palestra, ele ia ensinando para os grupos de cientistas, de pessoas, que os objetos não eram necessários, que não deveriam, que muitos irmãos que não são sintonizados no bem estariam usando aquilo ali para passar outras mensagens, para, inclusive, Carol, desmerecer, porque os inimigos da verdade, que não queriam que a sociedade voltasse, ativasse o seu elo espiritual, se tornasse extremamente materialista, porque dessa forma os espíritos sintonizados, né, nas pleiades do mal, não permitiriam a evolução de nós aqui no planeta. E daria uma quebra nessa evolução. Então, eles incentivavam muito usar objetos para desviar a atenção e não se levar a sério o ensinamento. Nós já acabou? Ah, não, eu nem comecei. Eu tinha um monte de história para contar aqui de Chico. Tem quanto tempo? 2 minutos. Ah, não. Então, semana que vem eu quero contar. Hã? 1 minuto. Oh, meu Deus. Então, semana que vem a gente volta na 61. 61. Dá uma voltada antes. Vocês têm que me interromper, gente. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus. Agradecemos a todos a alegria, a espiritualidade amiga que não nos abandona, que neste momento de aflição e prova, é nesse momento que nós temos que ter mais fé e alegria, que cada um de nós possamos nos perguntar o que eu posso fazer de bem para o próximo hoje, e se nós tivermos sem condição nenhuma, nós podemos pensar e imaginar uma luz saindo do manto de Maria, das mãos do Mestre Jesus, e curando a todos, melhorando as aflições, aliviando as dores, e dando esperança aos corações sofridos,
abraçando os nossos irmãos que voltaram para a pátria maior. Que Deus nos fortaleça e saibamos levar alegria onde as lágrimas estão. Não é isso? Obrigada, Carol. Obrigada, Clarice. Saudade, Mai. Obrigada, Dani. E obrigada, gente, cada irmão que pacientemente estão conosco. Podem ter certeza que a equipe de Dr. Pedro Luiz nos abraça. Gente, obrigada pelo apoio aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada pela participação, pessoal. Que Deus nos fortaleça. Boa noite a todos. Tchau.